Fala, tropa, vamos para as análises desse sabadão que o bicho vai pegar, porque nós temos muitos jogos importantes e decisivos, tá? Não é o caso do Real Madrid aqui, que já está classificado da Champions, já assumiu a segunda colocação, já perdeu o título para o Barcelona, mas tem um ponto aqui, que por isso que eu deixei aqui o Real Madrid, tá logo em primeiro, tem um ponto aqui bem interessante que eu vou comentar para vocês, uma aposta que eu fiz, tá? E o porquê eu fiz essa aposta e você vai gostar também, tá pagando muito bem, tá? Inclusive. Aí teremos alguns jogos na Espanha, como também Leganés e Espanhol. Aí é jogos importantes, tanto para Leganés quanto para Espanhol. Final com PSG e Reims. Teremos a final também da Copa da Alemanha, né, com Stuttgart. Teremos clássico aqui no Brasil, Fluminense e Vasco. Atlético Paranaense e Atlético Clube. Teremos também São Paulo e Mirassol, Avaí e Chapecoense, Remo e Volta Redonda. E Atlético Mineiro e Corinthians, tá? Cara, é um sabadão diferente, né, daqueles sabadões com muitos jogos, porque aqui, por exemplo, não tem Premier League, né? A gente sabe que Premier League dia de sábado bomba, mas, cara, são jogos bons, tá? São jogos bons pra gente poder apostar. Então já curte o vídeo, já se inscreve no canal, faça isso agora, faça logo para você não se esquecer. O curtir o vídeo é para me ajudar, tá? Curtir o vídeo é para me ajudar, porque quando você curte esse vídeo, o YouTube ele entrega para mais pessoas. Agora, o se inscrever não é para me ajudar, não. É para se ajudar. Porque essas análises daqui, todos os dias que eu faço, ajuda demais. Inclusive, eu sempre recomendo no meu Instagram. Criem o hábito de assistir todo dia esse vídeo, né, das análises de manhã. Acordou de manhã, vai tomar aquele seu cafezinho, faz sua oração, né, obviamente. Mas na hora que estiver tomando seu cafezinho, meu irmão, bote lá para assistir, seja no celular, no computador, onde for. Tomando um cafezinho de boa, pega a xícara, cafezinho de boa e assistindo as análises, porque isso vai te ajudar muito, né, a sair daquele apostador iniciante, amador e ter uma visão de um profissional, né? Você filtrar os melhores jogos, você ter um planejamento do dia, você saber quais mercados analisar, trabalhar ali, seja no pré-jogo ou no ao vivo. Então, curte o vídeo para me ajudar e se inscreve para se ajudar, beleza? Vamos lá, vou começar aqui com Real Madrid e Real Sociedade. Esse é um jogo, como eu falei, não vale nada para o Real Madrid, não vale nada para a Real Sociedade. É um jogo que os dois times já estão ali nas suas posições e não briga mais por absolutamente nada. Só que é um jogo que é importante para o Mbappé. Isso mesmo, para o Mbappé. Por quê? O Mbappé, ele está na corrida para ser o artilheiro da La Liga, né? E vai ser o artilheiro da La Liga. Ninguém mais, o Lewandowski não vai mais acompanhar o Mbappé. E tá correndo para ser a chuteira de ouro, né, velho? Para ganhar a chuteira de ouro. Porque é o seguinte, hoje a chuteira de ouro está sendo liderada pelo Gyökeres. O campeonato português já acabou, né? O campeonato português já acabou. Então o Gyökeres estacionou lá e está com 58,5 pontos, né? Se eu não me engano é isso, 58,5 pontos. Ele tem muitos gols, né? Só que o peso do gol em Portugal é bem menor, né, do que nas principais ligas da Europa, que é o caso também da La Liga. Então, por exemplo, o peso do gol do Mbappé é de 1,5. E o Mbappé está com 57 pontos, né, ou com 58 pontos. Ou seja, se o Mbappé faz um gol aqui contra a Real Sociedade, ele assume a liderança e praticamente vai ser a chuteira de ouro, né, porque já estamos na última rodada de todos os campeonatos, ele vai ser a chuteira de ouro da Europa. E é um prêmio que seria inédito para o Mbappé, né? E é um reconhecimento individual, assim, absurdo, né? Então, esse jogo, para mim, o principal ponto é o gol do Mbappé. Irmão, o Mbappé, se tiver pênalti, ele vai bater. Se tiver o que for, ele vai bater. Ele vai tentar fazer esse gol de tudo que é jeito para poder ser chuteira de ouro. Então, para o Mbappé marcar um gol é muito interessante. É uma aposta muito boa, porque dará a ele a chuteira de ouro, tá? Então eu gosto sim de apostar aqui no gol do Mbappé, beleza? Por isso que eu deixei esse jogo do Real Madrid aqui. O Bolonha vai enfrentar o Genoa. Eu coloquei aqui o Bolonha como favorito, né? Mas eu não recomendo você apostar de pré-jogo. No pré-jogo, recomendo você levar para ao vivo. Por quê? O Bolonha foi campeão da Copa da Itália. Apesar de ser um time que está jogando muito bem, vendo uma sequência muito boa, muito positiva, eles estavam brigando aqui por uma vaga, né, na Champions, só que agora acabou saindo dessa briga. A gente está na última rodada e eles ganharam a Copa da Itália. E o fato de ter ganhado a Copa da Itália fez com que eles garantissem a vaga na Liga Europa, né? Então a briga do Bolonha já se foi. Só que é um time que está jogando muito bem. É um jogo que vai ser 1 hora. Eu estaria acompanhando também esse jogo, por isso que eu deixei aqui como um dos favoritos, mas não recomendo apostar no pré-jogo, tá? No ao vivo também, eu estarei acompanhando nesse horário, 1h30,
dois jogos, do Leganés contra o Valladolid e do Espanhol contra o Las Palmas. E eu vou te explicar aqui o porquê. O Leganés vai enfrentar o Valladolid. O Valladolid já está rebaixado, tá? O Valladolid já está rebaixado. Então, e o Las Palmas também. Las Palmas e Valladolid já estão rebaixados. Só que o Leganés e o Espanhol tá brigando para não ser rebaixado, né? O Espanhol tá aqui com uns 39 pontos, beleza? E o Leganés com 37, ou seja, uma diferença de 2 pontos. Então, a briga entre os dois é completamente contra o rebaixamento. Um vai estar torcendo contra o outro. O Leganés precisa vencer o Valladolid. Vai jogar em casa, tem tudo para vencer. O Espanhol deve vencer o Las Palmas. Precisa dessa vitória para evitar o rebaixamento. E deve vencer, tá? Ambos têm um time melhor do que os seus adversários, né? É óbvio que o Espanhol vai ter um jogo mais difícil do que o Leganés, na minha opinião, porque o Valladolid é muito mais fraco do que o Las Palmas. Mas eu estarei de olho na vitória dos dois times. Qual é o ponto aqui para mim? A odds, né? Tá pagando 1,30 para o Leganés vencer, tá pagando 1,36 para o Espanhol vencer. Pô, poderia fazer no pré-jogo aqui uma dupla com a vitória dos dois. Mas, cara, são dois times que não passam tanta confiança assim, né? São dois times que estão brigando contra o rebaixamento. E eu não gosto de apostar em pré-jogo nessas equipes que estão brigando contra o rebaixamento. Por isso que são dois jogos que eu estaria acompanhando ao vivo. E se estiver pagando 1,55, 1,60, eu estarei fazendo essa aposta na vitória dos dois, tá? Mas se estiver pagando bem, se não estiver pagando bem, eu não estarei apostando. No pré-jogo, tá justa a odds, tá? Por conta da importância do jogo, tá justo. Mas para mim é um justo, mas não vale a pena, beleza? Porque, como eu falei, são times que estão brigando contra o rebaixamento. Eu não gosto, tá? Eu não gosto de apostar no pré-jogo em times que estão brigando contra o rebaixamento. No pré-jogo, se fosse no ao vivo, sim, mas no pré-jogo não. O Milan vai enfrentar o Monza, né? O Milan tentando dar uma resposta aí na temporada. O Monza é a pior equipe do campeonato italiano, última rodada, mas também eu não utilizei essa vitória do Milan no pré-jogo, estarei de olho no ao vivo, porque, cara, o Milan nessa temporada é uma decadência absurda, tá? Mas uma aposta que eu fiz no pré-jogo que eu vou compartilhar aqui com vocês, além daquela do Mbappé, é a vitória do PSG no primeiro tempo. No primeiro tempo. Por quê? O Reims está brigando também contra o rebaixamento, né? Inclusive, eles tiveram um jogo agora no meio da semana, são dois jogos, jogos de ida e jogo de volta, tá? E no teve um jogo agora de ida, né, que é os playoffs para permanecer ali na Ligue 1. Eles estavam escapando, velho, do rebaixamento. E aí nos acréscimos, né, o Le Havre acabou fazendo um gol de pênalti contra o Strasbourg, ganhando o jogo, e aí empurrou o Reims para a zona de playoffs de rebaixamento, né, e saiu do rebaixamento, conseguiu fugir do rebaixamento. Então eles tiveram esse jogo no meio da semana, né? Acabou empatando por 1-1. Vai ter um jogo agora na próxima semana para se livrar do rebaixamento em casa, para decidir se vai ser rebaixado ou não. E, cara, vai ter ainda no meio esse jogo contra o PSG, tá? O PSG tá em outro ritmo, tá em outro nível. Mas se pegar, mas os últimos jogos entre eles teve muitos empates, né? O PSG não conseguiu vencer. Aqui é diferente, né, velho? Aqui é uma final e com esse foco dividido do Reims, esse desgaste físico do Reims que teve que jogar um jogo duríssimo, tá? Tava perdendo o jogo, buscou o empate, um jogo duríssimo no meio da semana e ainda vai ter outro jogo duríssimo. É mais importante pro Reims não ser rebaixado do que vencer essa Copa, tá? Diferente do PSG que briga para ganhar todos os títulos da temporada que disputou. Então, o PSG vai com tudo, é favorito. Para mim, para vencer no primeiro tempo é uma boa opção. E para, obviamente, ser campeão da Copa, tá pagando muito bem. Tá pagando 1,53, tá? Para vencer o jogo e vencer o primeiro tempo. E é algo que eu gosto bastante, que eu recomendo para vocês. E outro jogo que eu também estarei acompanhando, aí eu deixei pro live, é o do Raio Vallecano contra o Mallorca, tá? O Raio Vallecano brigando por uma vaga em uma competição europeia, podendo ser aqui uma Liga Europa ou podendo ser também uma conferência, né? Óbvio que eles querem a Liga Europa, é muito importante para o time conquistar essa Liga Europa. Agora que a Espanha teve uma vaga a mais da Champions League, abriu esse espaço para eles. E a disputa vai ser direta aqui com o Celta de Vigo, né? E o Osasuna também está aqui na briga, mas a verdadeira briga é entre os dois, né? Então o Raio Vallecano vai jogar em casa contra o Mallorca, que já não briga por nada. Em casa os caras são chatos pra caramba. É um time organizado, qualificado, né? A gente pega o retrospecto em casa recente.
É um time que dá muito trabalho, velho, ó, jogando dentro de casa, é difícil de perder. Só teve a derrota, uma goleada por 4-0 aqui do Espanhol, né? Mas tirando isso, contra adversários difíceis, eles complicaram a vida, contra a Real Sociedade, contra o próprio Getafe, que é um time muito chato de se enfrentar, contra o Betis, que vem numa sequência muito forte, né? Eles também recentemente vêm numa sequência muito boa, vencendo o Celta de Vigo fora de casa, tá? Vencendo o Celta de Vigo fora de casa, que é um adversário direto da briga por essa Liga Europa. Então estarei de olho na possível vitória sim do Raio Vallecano, tá? Outra final que nós teremos é do Bielefeld contra o Stuttgart. Esse jogo aqui eu gosto de estar a favor do Stuttgart, da vitória do Stuttgart, para o Stuttgart ser campeão, obviamente, tá? Bielefeld é um time de uma divisão inferior que foi eliminando grandes adversários nessa Copa, merecidamente está aqui, mas é um time que está na terceira divisão, né, irmão? Então, assim, subiu, se eu não me engano, subiu, né? O Bielefeld agora para a segunda divisão. Mas a diferença é muito grande tecnicamente. O Stuttgart é um time muito organizado, um time defensivamente muito forte. Defensivamente não, ofensivamente muito forte, tá? Não descarto aqui o mercado de gols é uma boa opção, só que está pagando muito pouco, né? 1,17 over 1,5, então para mim é muito ruim. Mercado de gols aqui que eu vou trabalhar é caso o Stuttgart sofra um gol, né? Se o Bielefeld marcar um gol, estarei de olho no ambos marcos, estarei de olho no over 2,5, mas se o Stuttgart sofrer um gol primeiro, tá? Caso contrário, no pré-jogo e também no próprio ao vivo, eu gosto de estar a favor da vitória do Stuttgart, que é bem favorito para essa final. E assim, é uma grande conquista para o Stuttgart, né, velho? Conquistar uma Copa da Alemanha depois de muito tempo, ser campeão, assim como os outros times da Inglaterra, o Bolonha na Itália foi campeão aí, tá? O clássico carioca, Fluminense e Vasco da Gama. Cara, jogo... Eu acredito que vai ser um jogo bom, tá? Os jogos do Diniz, o Vasco do Diniz é um Vasco ofensivo. É um Vasco que vai para cima e que deixa brechas, obviamente, no contra-ataque. E esse jogo é um jogo que eu acredito que vai ser assim, que vai ser aberto, tá? O Vasco teve um jogo desgastante emocionalmente, né? O Fluminense teve um jogo mais tranquilo em Brasília, acabou se classificando. O Fluminense vem marcando muitos gols em seus jogos, né? Nos últimos jogos, quando a gente para olhar os jogos do Fluminense, marcou 4 gols contra o Aparecidense, marcou gol contra o Juventude, marcou gol contra o União Espanhola, marcou gol contra o Atlético Mineiro, acabou sendo derrotado, e não marcou no São Rogério, porque entrou aqui com o time todo reserva, marcou gol contra o Sporting, e não marcou somente contra o Botafogo, né? Foi o único jogo, tirando aqui a Sul-Americana, que eles não marcaram gols, né? No Campeonato Brasileiro. Todos os outros jogos eles vêm marcando gols. E como eu falei, o Vasco do Diniz é um Vasco de entretenimento puro, né, velho? É um time que vem marcando gols em seus jogos, né, com o Fernando Diniz, principalmente aqui no Brasileirão, e também marcou na Copa do Brasil, né? Marcou 3 gols no Fortaleza, mas é um time ainda que tem grandes problemas defensivos e está longe do Diniz corrigir, né, de ter corrigido esses problemas defensivos do Vasco. Então, o mercado que eu gosto bastante de olhar aqui é o mercado de gols, tá? O over 1,5 está pagando em 40, está pagando muito bem. Como eu falei, a média de gols marcados e sofridos dos times é muito bom, é muito favorável, principalmente os jogos do Fluminense. E outro mercado que eu também gosto de estar de olho é no mercado de cartões, para ambos os times tomarem cartões, né? Pelo menos 2 cartões aí, vale a pena estar de olho, tá? Vale a pena estar de olho. Atlético Paranaense contra o Atlético Clube. O Atlético Paranaense demitiu um treinador, né? E tá passando por uma certa crise, mas, cara, precisa se recuperar agora se quiser voltar para a primeira divisão, tá? Precisa se recuperar agora porque tá a 10 pontos. O G4 aqui tá com 15, já são 5 pontos de diferença. Já vem numa sequência muito negativa, né? Tá mais para baixo da tabela do que para cima. Então a vitória aqui dá 13 pontos e aí já volta a respirar, já volta a brigar, não só para subir, mas pelo título também, né? A diferença hoje está de 7 pontos aqui para o Goiás, mas precisa se recuperar urgentemente o Atlético Paranaense, tem um time que tem qualidade superior aos times da Série B. Essa é a verdade. O time do Atlético Paranaense tem o melhor time em termos de elenco, né, de jogadores da Série B, tá? Da Série B é o melhor time. É o time também que tem mais investimento. Então não pode estar na situação que está. Vai enfrentar um Atlético Clube que tomou 15 gols já nessa Série B. É uma das piores defesas, né? Se não a pior, deixa eu ver só confirmar aqui se é a pior. É a pior defesa do campeonato, né? A pior defesa do campeonato. Não que a defesa do Atlético Paranaense seja boa, tá? Mas é contra a pior defesa. Então o Atlético Paranaense em casa meio que uma obrigação aqui de ganhar, tá? E não descarto também que o mercado de gols é uma boa estar de olho
porque são duas defesas que sofrem bastante gols, tá? Sofrem bastante gols, então vale a pena estar de olho nesse mercado. No ao vivo estaria acompanhando o Getafe contra o Celta de Vigo. Como eu falei, o Celta de Vigo está brigando por essa vaga na Liga Europa, né, com o Raio Vallecano. O Getafe já não briga mais por nada, mas é uma equipe muito chata, muito difícil de se enfrentar. Por isso que eu estarei de olho no ao vivo, buscando oportunidade nesse Celta de Vigo. O São Paulo vai enfrentar o Mirassol. O Mirassol está dando trabalho a muita gente, tá? Um adversário muito difícil. Então, se for trabalhar, o São Paulo é favorito, obviamente, no Morumbi. Mas se for trabalhar esse jogo aqui, no pré-jogo, utiliza um empate, anula, tá? Em uma dupla que você queira utilizar, mas proteja em caso de empate, porque o São Paulo é um time que empata bastante, a gente sabe disso, né? A fama desse ano é o time que empata. E o Mirassol é um time que tem dado trabalho e complicando a vida de muita gente grande aí no Campeonato Brasileiro, tá? Então proteja em caso de empate, mas sim, o São Paulo é favorito, né? E é um jogo que eu também estarei acompanhando no mercado de gols no ao vivo. Mas se for trabalhar pré-jogo, utilize um empate anula aqui 1,25 em alguma dupla. O Atlético Mineiro vai jogar contra o Corinthians em seu estádio, em seu gramado. Meu irmão, eu acompanhei agora o Atlético Mineiro contra o Maringá, né, no seu estádio. Bicho, um só site, velho. Um jogo de só site puro. Muito ruim, domínio completamente diferente. Muito ruim o gramado da Arena MRV ficou, tá? Muito ruim mesmo. Loucura, a CBF deveria proibir esse tipo de gramado. De verdade, deveria proibir. E eu acredito que o Corinthians teve um jogo complicado, duro, contra o Novo Horizontino. Não tenho certeza se vai com o time titular, porque no meio da semana vai ter Sul-Americano, um jogo decisivo, onde o Corinthians precisa do resultado, né? E o Atlético em casa, nesse gramado, tá mais acostumado do que o Corinthians. Acredito que o Corinthians vai ter grandes dificuldades. Mas aquilo que eu falei para o São Paulo também, o Atlético não é um time confiável, ainda é um time que é desorganizado, tá? E proteja em caso de empate, beleza? Eu gosto aqui do empate ou Atlético Mineiro para você combinar em uma dupla. Inclusive o São Paulo empate anula e Atlético Mineiro com empate é uma boa dupla, é uma boa bet para ser feito. E não descarto aqui também o mercado de gols, o over 1,5, tá? Tá pagando em 40, porque o time do Atlético é um time bem ofensivo e defensivamente tem muitas falhas e o time do Corinthians também. Dorival ainda não conseguiu corrigir essa defesa do Corinthians. Então o mercado de gols também aqui é interessante demais, tá? Avaí e Chapecoense, recomendo vocês ficarem de olho no mercado de cartões, um clássico, né? Aqui de Avaí e Chapecoense. E você pega os jogos deles até mesmo pelo estadual, cara, foram jogos que os dois times sempre teve muitos cartões, expulsões, né? A maioria dos jogos entre os dois é com muitos cartões. Então, espera abrir. No momento que eu tô gravando esse vídeo, não abriu ainda o mercado de cartões. Mas uma boa é para ambos os times tomarem pelo menos 2 cartões, tá? É uma boa para esse jogo. E o Remo vai enfrentar o Volta Redonda. E nesse caso eu gosto do empate o Remo. O Volta Redonda é um time muito frágil defensivamente, né? É um time que vai brigar para se manter aqui no campeonato. É um time que só tem apenas uma vitória em 8 jogos contra um Remo que está aqui na parte de cima da tabela com 16 pontos e não perdeu ainda, tá? O Remo é o único time na Série B que não perdeu ainda e vai jogar dentro de casa. Então, gosto do empate o Remo aqui também, uma opção para você combinar em alguma dupla, beleza? Galera, fica com Deus, espero ter te ajudado bastante aqui com as análises de sábado e lembra de curtir o vídeo para me ajudar e seguir, se inscrever para se ajudar. Tamo junto.